Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoinhas que estão assistindo essa maravilhosa videoaula. Tudo bem com vocês? Estão saudades de ter aula presencial comigo? Enfim, como a gente tem que trabalhar desse jeito por um tempo, então estou gravando mais uma aulinha aqui para vocês. Continuando a nossa apostila, exatamente de onde a gente parou. Só para relembrar vocês, nós estávamos falando até agora, né? De certo modo, a gente falou a respeito dos reinos, a gente aprendeu toda aquela parte de classificação e a gente começou a ver os reinos dentro do grupo dos seres vivos. A gente já viu dois reinos, né? Protozoários e Monera, reino protista, reino Monera. Dentro do reino protista tinha os protozoários, né, tinha as algas também, e as bactérias, né, estavam dentro do reino Monera. Lembrando algumas características que eu falei a respeito, por exemplo, das bactérias, que lá elas eram organismos procariontes, não possuíam núcleo organizado, tinham um tamanho muito reduzido, eram muito mais simples. E a partir de protista, né, dos protozoários e das algas, e de todos os grupos que a gente vai ver de agora em diante, eles já têm uma complexidade muito maior, eles já são eucariontes, ou seja, possuem um núcleo envolvido por membrana. Os protozoários e as algas, pelo menos as algas unicelulares, eram organismos simples ainda, por mais que eles sejam unicelulares, e diferente dos Monera. Porém, ainda eram organismos muito simples, mesmo aqueles que eram pluricelulares, era isso que eu queria dizer, eu confundi, mas mesmo aqueles que eram pluricelulares dentro das algas, porque elas não constituíam tecidos. Eles não têm tecidos verdadeiros, todas as células eram iguais, eram diferentes, por exemplo, de uma planta moderna. A gente tem aqui uma planta de jardim, um vegetal que tem tecidos organizados, ou seja, tem várias células diferentes que desempenham funções diferentes. O organismo dos outros reinos que a gente vai ver, a partir de fungi, tá? O reino fungi que a gente vai ver agora, eles ainda não têm tecidos organizados, mas após eles, todos os grupos que a gente vai ver têm tecidos organizados, tá bom? Então, vamos lá. Quem são os fungi, né? Quem são os integrantes do reino fungi? A gente tem um nome popular que a gente dá para eles, que são fungos. Alguns outros nomes que a gente dá para esses bichinhos aqui cogumelos, bolores, mofos. Qualquer uma dessas coisas são fungos. Como a gente já fez, né, aquela classificação em relação à alimentação, em relação à estrutura celular, a gente faz aqui de novo para os fungos também. Então, os fungos, obrigatoriamente, todos eles são heterotróficos. O que isso significa? Significa que eles necessitam obrigatoriamente se alimentar de alguma fonte externa. Eles não produzem seu próprio alimento igual as plantas e algumas algas e algumas bactérias. Então, a gente vai ver que eles possuem uma característica muito peculiar em relação à sua alimentação, que a gente não encontra em nenhum outro grupo praticamente. Daria para falar muita coisa de fungo, muita coisa mesmo. Eles são organismos, do ponto de vista da biologia, fantásticos, tem muita coisa neles, tem muito grupinho diferente, e a gente não vai ficar entrando tanto em detalhes. Mas a gente vai falar o básico para vocês poderem sair aqui do ensino fundamental entendendo como os fungos funcionam e qual a diferença que a gente tem neles. Olha, Darwin, você quer aparecer no vídeo? Olha, gente, o gato aqui, ó. Gato querendo aparecer no vídeo, só que ele tá gravando a cabeça dele. Vem, gato. O que você quer? Fala oi pro 7º ano. Fala. Vai na atrapalhada. Então, continuando, tá? Os nossos queridos funguinhos. Eles são heterotróficos, como eu já falei. Algumas espécies, né, são unicelulares e outras são pluricelulares. Ou seja, a gente tem organismos aí com mais de uma célula que formam organismos mais complexos, porém ainda não possuem tecidos organizados. A gente vai ver que fungo mesmo só constitui um tipo de célula e alguns tipos bem específicos talvez de especialização, mas não chegam a ser tecidos de verdade igual a gente tem nos outros organismos. Como eles são heterotróficos, eles têm dois tipos de alimentação.
propriamente dita. Ou eles são saprófagos, que são organismos que se alimentam de outros organismos mortos, ou eles são parasitas. Eles vão se alimentar de um organismo enquanto aquele organismo ainda está vivo. Ele vai se instalar no corpo daquele organismo e vai se aproveitar dele de algum jeito. Nem todo fungo vai ser saprófago ou parasita, obrigatoriamente. Eu coloquei aqui porque isso é 99%, não, um pouquinho menos, 90% de todos os fungos. Alguns fungos mantêm relações mutualísticas com outras espécies, que eu vou falar um pouquinho mais detalhes, e alguns fungos eles se alimentam de matéria orgânica, não necessariamente uma matéria orgânica morta, carniça, tá? Mas, enfim, vai ficar mais claro para vocês quando eu explicar, quando estiver falando deles. A gente tem uma ampla gama de espécies de fungos, tá? A gente tem desde isso aqui, ó, isso aqui é um mofo clássico, né? Aquele bolorzinho que a gente vê. A gente tem cogumelos, tá? Como esse aqui é o amanita. Esses cogumelos branquinhos aqui também são característicos, eu não vou lembrar o nome agora. A gente tem as orelhas de pau. Alguns, tá? Tem valor econômico muito forte, porque a gente come eles, a gente se alimenta deles. Então, vocês podem pensar aí em 1 milhão de fungos diferentes que a gente se alimenta. Quando a gente come, sei lá, comida japonesa, por exemplo, a gente come shimeji, a gente come shiitake, a gente come champignon, a gente come aqueles cogumelo Paris, também não só comida japonesa, né, mas já saí da comida japonesa, mas a gente come um monte de tipo de fungo diferente, que é uma alimentação básica de muitos povos, né, já foi pelo menos parte da dieta básica de várias outras civilizações que existiam, porque eles são necessariamente muito nutritivos. Alguns a gente não come diretamente, por exemplo, alguns a gente utiliza, que nem no caso aqui dos queijos, para fabricação específica de queijos. Então a gente deixa o queijo fungar, entre aspas, do jeito controlado, pelo menos a gente controla como ele vai ficar fungado para produzir o alimento que a gente quer. Eles também têm um valor ecológico muito forte. Só pelo fato de eles serem saprófagos, organismos saprófitos também, eles se alimentam de matéria orgânica, eles atuam no final da cadeia alimentar, a gente já viu isso ano passado, se livrando da matéria orgânica, entre aspas, decompondo ela e devolvendo alguns nutrientes essenciais para o solo, que depois vão ser usados pelos produtores, no caso as plantas, para continuar o ciclo da vida, né? O ciclo da energia, aquele fluxo de energia que a gente viu quando a gente estava vendo cadeias e teias alimentares. Então eles são extremamente importantes para a natureza, para a gente e de maneira geral para as cadeias alimentares e para os ecossistemas funcionarem. Então isso aqui foi só uma introduçãozinha, tá? Nunca podem esquecer que eles são heterotróficos, que eles não produzem seu alimento e não confundir com um negócio que eu vou falar daqui a pouco, que são os líquens. Isso é muito fácil de achar que os fungos são autotróficos por causa dos líquens, mas não são. Então, aquelas foram as características gerais. Como eu disse para vocês, os fungos eles são obrigatoriamente heterotróficos. O que isso significa? Significa que eles sempre têm que se alimentar de uma fonte externa. Eu falei que eles eram saprófagos, ou seja, se alimentavam de matéria orgânica morta. Mas um fungo, se vocês analisaram bem, por exemplo, um cogumelo ou qualquer outro tipo de fungo, ele parece muito uma planta. Não parece? Porque ele cresce de forma parecida com uma planta. Ele aumenta de tamanho, parece que criando raízes ou coisas do tipo. Tem até o cogumelinho ali que cresce e parece muito uma planta, mas eles não são plantas. Não tem nada a ver com plantas, a não ser esse modo vegetativo de existir. Mas eles não se mexem, eles não são igual animais ou igual alguns protozoários e bactérias que conseguiam se mover utilizando flagelo. Se eles não se mexem, eles não conseguem se mover, e eles são heterotróficos, eles precisam se alimentar de uma fonte externa, como que eles vão se alimentar? Os fungos resolveram esse problema da locomoção e da alimentação simplesmente crescendo dentro do seu alimento. Então, eles crescem dentro daquilo que eles estão se alimentando. Por isso que você encontra comida fungada ou qualquer outra coisa fungada com fungos, né? Cogumelos ou até funguinhos, aquele pelinho de funguinho, crescendo porque ele cresce no próprio alimento. Já que ele não pode caçar, ele não pode andar, ele vai crescer em cima do alimento. E como que ele come? Como que ele se alimenta? Esses fungos, né, eles são são espécies bem interessantes porque eles liberam enzimas digestivas para fora da célula. O
que são enzimas digestivas? Para que faz uma enzima digestiva? Primeiro eu vou delimitar algumas coisas para vocês, para ficar mais fácil. Uma enzima, o que significa a palavra enzima? Enzima é uma substância que degrada moléculas orgânicas. Ela quebra as moléculas orgânicas, glicose, né, as proteínas, coisas que eu já falei para vocês, destrói elas e torna elas pequenas moléculas que são absorvíveis pelas células. Porque a nossa célula tem uma membrana, nada muito grande pelo menos passa pela membrana, por isso que isso tem que ser digerido para poder atravessar essa membrana. Então o que o fungo faz? Ele manda essas enzimas para fora do corpo, tá? Libera elas pelas células, digere tudo que está em volta, esse alimento digerido em volta vai aos poucos crescendo para dentro do fungo. Então essa é a forma que ele se alimenta, tá? Ele cresce dentro do alimento e aproveitam disso, tá, para digerir e ciclar a matéria orgânica, ajudar a degradar a matéria orgânica no ambiente. Então essa é a maior importância deles. Algumas espécies, que eu vou falar um pouco melhor no último slide, elas são mutualistas, ou seja, elas vivem associadas com outras, não parasitando as mesmas. Tá? No caso aqui das micorrizas, essa imagenzinha aqui, que eu vou falar um pouquinho mais lá no final dos slides. Qualquer doença fúngica causada por fungos é chamada de micose. Tá? O nome popular é micose. Então, quando você tem micose no pé, você está com um fungo crescendo no pé ali, destruindo a sua epiderme. E tem essa imagem muito interessante, na verdade, esse GIF animado muito interessante, de um negocinho saindo da cabeça de uma formiga, só para vocês verem o poder fantástico que esses organismos fazem, porque eles conseguem mudar, tá? Alguns fungos, parasitas, eles conseguem mudar o comportamento de alguns animais, ou seja, tem algum tipo de fungo que é conhecido como fungo da formiga zumbi, porque a formiga age como um zumbi. Os esporos dele, que eu vou explicar melhor como formam os esporos dele quando eu estiver falando da reprodução desses organismos, ele se instala na cabeça de uma formiga e muda o comportamento dela, controla ela, faz ela buscar um local alto, por exemplo, em cima de uma árvore, no topo de uma árvore, e faz ela ter esse desejo de fazer isso. Por quê? Porque ele consegue fazer a formiga chegar no alto, tá? E crescer para liberar os seus esporos depois. Então, o fungo é bem cruel e faz isso com a formiguinha. Não é o único organismo que faz isso. Quando a gente vai falando de vermes, né, que não tem nada a ver com fungo, tem alguns vermes que fazem os animais se suicidarem para poderem sair de dentro deles, e eu vou falar isso com mais detalhes depois. Certo? Então, todos mundo entendidos como funciona a nutrição dos fungos? Continuando aí, um fungo, eu falei para vocês que eles não têm estrutura diferenciada como os animais e os outros grupos que a gente vai ver. Mas ele tem uma certa diferenciaçãozinha básica. Como que um fungo é constituído? Ele é constituído de pequenas células alongadas, tá? Que aqui está esquematizado delas, chamadas de hifas. A gente vai ter uma célula, depois de outra célula, formando longos filamentos de hifas, que é isso que cresce dentro do alimento, tá? Então, essa estrutura de hifas vai crescendo dentro do alimento e vai liberando suas enzimas e vai comendo tudo que tem ali em volta. Um conjunto de hifas é chamado de micélio. Então, todas as hifas dele é o micélio do fungo, é o corpo do fungo aquilo. Então, o corpo de um fungo ele vai ser um emaranhado de células agrupadas ali, formando filamentos ali, né, forma de tirinha, que vão digerir no alimento de onde elas estão. Aí eu posso fazer a pergunta para vocês, ou vocês podem me fazer a pergunta. E o cogumelo que a gente vê, né? E aquele pelinho branco que a gente vê, aquilo são hifas? São hifas. O cogumelo que a gente vê, parece um Smurfzinho lá, o cogumelo clássico, aquilo é só a estrutura reprodutora. Veja bem, a gente divide o corpo do fungo em dois tipos de micélio. O micélio vegetativo, que é o corpo do fungo propriamente dito, onde ele se alimenta. Quando esse micélio vegetativo cresce bastante, né, digeriu bastante alimento ali, cresceu bastante, ele desenvolve um outro tipo de micélio que é chamado de micélio reprodutivo. Então, o fungo que a gente vê, né, o cogumelo que a gente vê ao olho nu quando a gente olha para alguma coisa, aquilo é só um micélio reprodutivo, aquilo só serve para reprodução. Então, por isso que você não pode, sei lá, quando tem alguma coisa fungada, simplesmente tirar aquele pelinho branco por cima e comer o resto. Porque se já formou
pelinho em cima, significa que já tem um micélio gigante embaixo, dentro do alimento, tomando aquilo ali. E alguns fungos são tóxicos, né? Na verdade, todos os fungos têm uma toxina natural de defesa, né? A gente, quando frita, ferve eles, cozinha, destrói um pouco essas toxinas e a gente consegue comer. Mas a maioria dos fungos, naturalmente, ele tem um certo grau de toxicidade. Então, por isso que dá dor de barriga se você come alguma coisa fungada. É o principal motivo. Então, quando vocês verem um cogumelo em algum lugar na floresta ou no meio do mato, em qualquer lugar que for, saiba que ali embaixo já tem um conjunto de micélios muito maior e aquilo que sobe para cima é só a estrutura reprodutiva. Porque é ali que ela produz os esporos, que eu vou falar um pouquinho melhor para vocês no próximo slide. Tá bom? Se vocês tiverem problema com alguma coisa para entender esse conteúdo, eu posso passar para vocês documentários, um documentário muito interessante da BBC, se não me engano, sobre fungos. Se alguém precisar, me lembra de pedir na aula, tá? Então, continuando, todo mundo entendeu aí a estrutura morfológica dos fungos, a gente pode passar para uma coisa que eu queria falar, o que eu falei desde lá do primeiro slide. Alguns fungos, eles vivem em associações que a gente chama de líquens. Tá? O que é um líquen? Um líquen é essa coisinha aqui. Eu tenho certeza que todo mundo já deve ter visto um coisinho desse em algum muro ou alguma casca de árvore. Isso aqui é bem comum da gente ver. Esse líquen, na verdade, ele não é um fungo só, pelo menos. A parte de fora dele é um fungo, mas vocês já notaram que ele é verdinho? Se ele é verdinho, significa, né? Eu falei para vocês que a maioria das coisas da natureza que não são animais, que é verde, né? Que tem a coloração verde, é porque tem clorofila e faz fotossíntese. O fungo, eu falei para vocês, ele é heterotrófico, ele não pode fazer fotossíntese, ele se alimenta de alguma outra coisa. Então, o que existe dentro do fungo? Algas. Tá? Você tem um conjunto de algas unicelulares que crescem dentro do fungo. O que é essa relação de mutualismo que eu falei? O fungo vive em uma relação de mutualismo com as algas. O que acontece? Esse fungo ele fornece água e proteção para as algas, porque as algas podem crescer dentro deles. Em compensação, essas algas crescem no interior do fungo e servem, né, fornecem alimento para o fungo. Então, a bactéria, né, a alga unicelular, produz energia a partir do sol, o fungo fornece água para ela, proteção para ela e a bactéria em volta fornece alimento. Então, são dois organismos diferentes que vivem perfeitamente bem em conjunto, tá? A ponto que você separar eles, você não vai ter mais eles conseguindo viver separadamente. Tá bom? Alguns outros fungos, igual eu já expliquei lá no começo também, vivem em estruturas que a gente chama de micorriza. Tá? O que é uma micorriza? Eles se instalam, né? Os fungos se instalam, se alojam nas pontas das raízes das plantas. Então aqui tem um exemplo de micorriza, tá? Vocês estão vendo que aqui tá as raízes das plantas, mas tem essa coisa em volta aqui. Isso são hifas de micorriza. A micorriza, ela também vai viver uma relação com a planta. Aqui no caso a planta, ela consegue sobreviver sem a micorriza, mas a micorriza facilita a vida dela de um jeito fantástico. Por quê? Porque a micorriza ela fornece mais superfície de contato para a planta absorver água. Então, do mesmo jeito que a gente vê nos líquens, os fungos auxiliam a planta a capturar água e sais minerais, vivem em conjunto ali com a planta. Em compensação, a planta fornece um pouco de alimento ali para os fungos viverem. Tá? Então, é uma relação mútua em que ambos se beneficiam. E, por fim, a reprodução dos nossos funguinhos. Tá? Lembra que eu já falei isso aqui para vocês? Então, a reprodução de qualquer ser vivo ela pode ser sexuada ou assexuada. Qual que é a diferença entre elas? A principal diferença é na reprodução assexuada e na sexuada, a gente tem um detalhezinho que acontece em uma que não acontece na outra. Na reprodução assexuada, você não tem troca de material genético. Na sexuada, você tem. Então, o que seria essa troca de material genético? Eu já expliquei para vocês que em cada célula do nosso corpo a gente tem um núcleo, né, porque nós somos eucariontes, e nesse núcleo possui material genético, que é como se fosse um manual de regras do nosso corpo. Ele diz tudo que o nosso corpo tem e como ele se constitui. Então, é graças a esse material genético que o fungo ou qualquer outro organismo sabe como vão ser suas características.
E ele precisa trocar isso com outros para aumentar a variabilidade. Então, a reprodução sexuada, ela aumenta a variação, porque você mistura um organismo com outro, entre aspas, ou o material genético de um com o outro. Quando a gente fala de reprodução assexuada, você tem aí organismos que se reproduzem sozinhos, sem a necessidade de troca de material genético. Então, a gente tem várias formas de reprodução assexuada. A primeira delas é chamada de fragmentação. É meio óbvio, né? O fungo é feito de várias hifas formando um micélio. Se você cortar ou qualquer coisa que acontecer, fragmentar esse micélio em 2 pedaços, você fragmentou aquele micélio, você não matou. Na verdade, o que acontece? Esses 2 micélios separados vão dar origem a 2 fungos diferentes. Então, isso é fragmentação. Você vai pegando, quebrando esse fungo em vários pedacinhos. Cada pedacinho que você quebra dá origem a um fungo diferente. Alguns fungos, principalmente unicelulares, se reproduzem por brotamento. Qual é o fungo mais famoso que faz brotamento que a gente pode lembrar aqui agora? Existe um funguinho muito importante para a humanidade, que é o Saccharomyces. O que o Saccharomyces faz? Ele faz fermentação alcoólica. Então, bebidas alcoólicas, produção de combustível, como por exemplo etanol, são todos produzidos por esse fungo. Tá? Ele é um fungo unicelular, que ele se alimenta ali de matéria orgânica, no caso a glicose, e produz etanol, o álcool, que a gente usa na indústria e no dia a dia, das mais variadas maneiras. Esse organismo, ele se reproduz por uma forma que a gente chama de brotamento. O que é esse brotamento? A partir de uma célula, tá vendo aqui, é uma célula representando uma célula de um fungo, surge um broto, tá? Que é como se fosse uma estruturinha anexa a ele, que acaba se tornando um outro organismo. Tá? Às vezes esse organismo se desgruda daqui e vira um fungo independente, ou às vezes você vai ter uma colônia de vários fungos todos unidos, tá? Formando um grande complexo de organismos unicelulares unidos por vários brotos. Às vezes ele pode se dividir por divisão normal mesmo, divisão celular que eu já falei para vocês, ou eles podem se reproduzir por brotamento, formando vários brotinhos um no outro aqui, assim, desse jeito. E por último, a gente tem a esporulação. Eu falei para vocês no slide anterior, ou nos slides anteriores, não lembro qual, que os fungos produziam esporos a partir do seu corpo de frutificação, que era o micélio reprodutivo. Então, os esporos são o quê? São pequenas células, na verdade várias células, como se fosse um ovinho de fungo. Aqui você tem vários tipos de fungo que podem espalhar esses esporos por aí. Aqui tem alguns que são ativados por água ou por pressão mecânica, quando você aperta eles. Outro, com o tempo, vai liberando esses esporos. O que acontece? Esses esporos, eles são como se fosse um ovinho, e quando eles chegam em um local ótimo para ele poder sobreviver, germinar, ele vai germinar e vai dar origem a um fungo ali. Tá certo? Então, esses esporos, geralmente, eles têm que se espalhar pelo ar, eles são leves, eles são levados para vários locais. Quando a gente respira agora, a gente, na verdade, está inalando esporos de fungo com o nosso nariz o tempo todo. Por que eles não crescem na gente? Porque a gente tem um sistema imune que ajuda a proteger nosso corpo contra esse tipo de invasor. Mas a gente tem esporo em todo lugar. É por isso que qualquer comida que você deixar em qualquer lugar vai fungar. Porque uma hora, esporos que estão suspensos na atmosfera vão cair ali no alimento e vão acabar produzindo um micélio e um fungo e vai estragar o seu alimento mais rápido. Tá certo? Então, só para vocês saberem que há fungos em todo lugar. Com isso, nós terminamos nossa aulinha de fungos, tá? São organismos muito interessantes, daria para falar muito mais, mas eu não vou mais me alongar muito aqui não, tá? Senão vocês vão ficar com muito conteúdo para estudar. Então é isso, só para relembrar, fungos são organismos heterotróficos, obrigatoriamente. Eles podem ser uni- ou pluricelulares. Sua configuração celular é eucarionte, ou seja, eles têm membrana envolvendo o núcleo. E eles têm aí todas as características de micélio, hifas, micélio reprodutivo, micélio vegetativo, produção de esporos. Tá bom? Então são todas as características que vocês, infelizmente, têm que lembrar a partir de agora. Tá bom? Então, já sabem como funciona, podem estudar à vontade isso aqui, ouvir minha videoaula quantas vezes vocês quiserem. Anotem, façam resumos, façam os exercícios na apostila. Se tiver qualquer dúvida, não entendeu ou percebeu que eu falei alguma coisa de errado, que aconteceu num vídeo anterior, até o Luca me avisou, muito obrigado, Luca, que eu falei uma coisa invertida no vídeo, podem me avisar, tá? Vai ser de grande ajuda, eu estou aprendendo a montar isso aqui direito ainda, sou um youtuber mirim,
mas vocês podem me ajudar a tornar isso mais interessante e mais legal, tá certo? Então é isso. Obrigado, pessoal, e bom estudo.